No ano de 1988, nos céus do Brasil, ocorreu um evento que poderia ter marcado nossa história de maneira trágica, fato que poderia ter se tornado o nosso 11 de setembro. O sequestro do voo da VASP 375. Esse acontecimento, cheio de suspense e tensão, revela uma história repleta de momentos impactantes e que ecoaram em todo o país naquela época e ainda deixam suas marcas na memória do brasileiro. Há até quem diga que se os Estados Unidos tivessem se preparado melhor, no caso conhecendo o que tinha acontecido no Brasil, o 11 de setembro talvez não tivesse acontecido por lá, mas será mesmo? Vamos entender melhor essa história. Mas antes não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. No dia 29 de setembro de 1988, o maranhense Raimundo Nonato Alves da Conceição, de 28 anos, que na época estava desempregado e sem casa própria, culpava o presidente do Brasil José Sarney pela situação do país, onde a inflação atingia 400% ao ano. Nonato embarcou no Boeing 737-300 da VASP, no voo 375 portando um revólver calibre 32 com mais ou menos 100 munições na sua bagagem. Nonato pegou o voo em Porto Velho, em Rondônia, com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão no Rio de Janeiro, mas o voo ainda faria escalas nas cidades de Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. No comando do avião estava o comandante Fernando Murilo de Lima e Silva e o copiloto Salvador Evangelista. Agora vem a pergunta mais importante. Como ele conseguiu embarcar com um revólver em sua bagagem? Precisamos lembrar que estamos falando de 1988, há 35 anos atrás. Naquela época não eram todos os aeroportos que tinham sistema de detector de metais. Ou seja, você podia entrar no avião com o que quisesse, o que evidentemente era uma falha na segurança. Dessa maneira Nonato entrou tranquilamente no avião com o seu revólver. Hoje sabemos que a segurança nos aeroportos está bem diferente do que naquele ano. Como Raimundo não estava muito contente com o presidente do Brasil, resolveu bolar um plano para acabar de uma vez por toda com quem ele achava ser o culpado pela situação do país. Ele iria sequestrar uma aeronave comercial e jogar ela contra o Palácio do Planalto. Isso mesmo que você ouviu. Jogar um avião comercial no Palácio do Planalto. Logo que o avião saiu de Porto Velho, mais precisamente 20 minutos após a decolagem, Raimundo anunciou o sequestro do avião, se dirigindo até a cabine de comando. Ele forçou a porta que estava trancada e não obteve resultado em abri-la e então começou um momento tenso a bordo. O comissário Ronaldo Dias, que viu a tentativa do sequestrador de entrar na cabine, tentou impedir, e o resultado, acabou levando um tiro. O comissário ficou bem apesar do tiro e foi para o fundo da aeronave para se proteger. Enquanto isso, Raimundo ficou atirando na porta da cabine do avião para invadi-la. Mais um fato importante dessa época era que os aviões não tinham portas blindadas. Assim os tiros foram acertando a parte interna da cabine, e acabou pegando em várias partes do painel, comprometendo algumas coisas da aeronave. Dessa maneira o piloto comandante Murilo e o copiloto Evangelista decidiram então abrir a porta, com o sequestrador no comando do avião, e não pense que ele sentou lá e saiu pilotando não, ele colocou a arma na cabeça dos pilotos e falou: leve esse avião para Brasília. A primeira reação do comandante Murilo, e muito esperta por sinal, foi colocar no transponder, que é um dispositivo de comunicação que envia comandos de forma remota, como as chaves codificadas, o Código Internacional de Interferência Ilícita. Automaticamente no controle de espaço aéreo na tela do radar esse avião vai ficar em evidência, e todo mundo já sabe que algo de errado está acontecendo ali. O Centro Brasília, que era o contato do avião naquele momento, já ficou em alerta e começou a tentar entrar em contato com o voo 375 para entender o que estava acontecendo. E foi aí que o copiloto Evangelista, em uma tentativa desesperada, tentou responder para o controle o que estava acontecendo com eles. Infelizmente ele acabou tomando um tiro, e faleceu na hora.
Pouco tempo depois já tinha um Mirage 3 da Força Aérea Brasileira interceptando o Boeing 737-300. O comandante tentou mudar a ideia de Raimundo, dizendo que o avião seria abatido se seguissem em direção ao governo. Além disso, mostrou a situação crítica do combustível nos tanques. Após várias tentativas de mudar o destino, o avião estava voando há mais de 3 horas desde a saída de Confins. E foi aí que veio a grande ideia do piloto de executar manobras acrobáticas com um avião comercial. A primeira manobra foi um tuno, é quando o avião gira no seu próprio eixo. Antes de executar a manobra, o comandante acionou o sinal de afivelar o cinto de segurança para garantir que ninguém saísse rolando, com o objetivo claro de desestabilizar e desequilibrar o sequestrador. Assim o piloto poderia ir até Goiânia. Apesar da manobra ter funcionado, logo depois o sequestrador retomou o comando e com sua arma em mãos mandou ele continuar o voo. Foi nesse momento desesperador em que o piloto tentou mais uma manobra para neutralizar Raimundo. Ele fez um mergulho descendo em parafuso. E essa foi a tentativa que deu certo. Raimundo Nonato ficou desacordado, não conseguiu mais retomar o comando e o capitão Murilo conseguiu pousar no aeroporto Santa Genoveva em Goiânia às 13h45. Com a aeronave no chão, a Polícia Federal já estava envolvida e começaram as negociações. A exigência do sequestrador era ter outro avião para que ele pudesse fugir. Depois de muita conversa, ele saiu da aeronave e começou a descer do avião com o piloto. Raimundo foi baleado por atiradores de elite e foi preso em seguida. O sequestrador não morreu na hora e foi levado para o hospital, acabou falecendo alguns dias depois. Na época existiu muita especulação de que a própria polícia teria matado o sequestrador, mas em seu atestado de óbito mostra que ele morreu de anemia falciforme. O comandante Murilo foi condecorado com a Ordem de Mérito Aeronáutico, mas ele nunca recebeu um agradecimento oficial do então presidente da República José Sarney. Que ingrato, não é mesmo? Em 2001 ele recebeu o troféu Destaque Aeronauta do Sindicato Nacional dos Aeronautas. E acabou falecendo em 26 de agosto de 2020. O avião danificado foi consertado e continuou voando por anos. Voou pela VASP até 1992. Em 93 foi adquirido pela Maurice Air Service, uma empresa pequena lá dos Estados Unidos, e sua aposentadoria foi no ano de 2013 pela Southwest Airlines. Uma história triste e impactante, que merece ser conhecida. E virou até filme. E você conhecia essa história? Ou assistiu ao filme? Deixa aqui nos comentários.